Pouca grana e efeitos inacreditáveis. Parece uma coisa impossível de se cogitar hoje em dia. Minimalismo na medida certa, necessária. Investidor que te dá a liberdade de fazer o filme do jeito que você quiser. Vamos falar de Distrito 9 e seu diretor Neil Blomkamp. Essa promessa fortíssima de um mega diretor que acabou se tornando apenas mais uma história triste. Pelo que aconteceu com ele em Hollywood. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like, se inscreve, deixa aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal de 3 maneiras. Você pode ser um membro clicando no botão Seja Membro. Você pode deixar um super sticker, um super valeu ou um super chat. Estou estudando para fazer live muito em breve, prometo. E você também pode fazer uma doação e a chave Pix é o QR que está na sua tela. O valor é o que o seu coração mandar. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Eu preciso falar desse filme pra vocês que apesar dele não ter sido um flop, um grande sucesso em relação ao orçamento do filme e a bilheteria arrecadada, eu ainda acho que ele é muito obscuro pelo que ele é, porque todo mundo tem que assistir esse filme. Ele é de 2009, né, ano de Avatar, que demorou 13 anos para ter uma sequência que passasse ele mesmo, né, o Avatar, de ser um marco. E sim, Avatar, no quesito efeitos visuais animados, é o melhor filme. Tanto o primeiro como seu sucessor, o segundo. Um filme muito, muito bonito. Mas Distrito 9 foi uma pedra no sapato de Avatar no segmento fotorrealismo. Ele veio todo despretensioso, baratinho e ganhou muita crítica máxima da imprensa especializada na época. Inclusive muita gente dizendo que o filme era muito melhor que Avatar. E eu tenho que concordar. No contexto geral é melhor. E ele foi feito apenas com 30 milhões de dólares, valor de episódio de Mandalorian. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E ainda mais importante do que a cria foi o criador, o Neil Blomkamp. Esse carinha nascido aí no mesmo ano que eu, em 1979, ano de Alien, o oitavo passageiro de Ridley Scott, e Mad Max, o primeiro, de Georgetta Miller, que não é o nosso Georgetta Nerdola. E Neil Blomkamp trabalhava ali numa empresa de efeitos visuais de animações canadense. E ele é nativo sul-africano. E ele estava ali responsável pela produção de curtas do game Halo, né? Mais especificamente do Halo 3, ali em 2007, por aí, por Xbox 360. Fazia parte da publicidade do game. E isso chamou a atenção de um enorme diretor na época, que é o Peter Jackson, que tem aquela versão fascista e retrógrada de Tolkien, Senhor dos Anéis. Peter Jackson não só não transcendeu a obra de Tolkien, como ele ainda quebrou o pé do Viggo Mortensen. Mas Peter Jackson, muito visionário, resolveu tirar o escorpião do bolso e investiu em Neil Blomkamp, né, nessa ideia, nesse diretor tão visionário, com uma assinatura muito forte. E esse filme seria justamente um filme de Halo. Mas por fim ele preferiu dar liberdade total a Neil Blomkamp para que ele fizesse a obra que ele quisesse. Liberdade em Hollywood, essa palavra é bem esquecida, né? Mas sim, isso existia em Hollywood e sempre dava certo. Foi quando Neil nos trouxe Distrito 9. Esse filme acanhado, com quase nenhum marketing, posters misteriosos, baratos, sabe? Parecia coisa do canal Sci-Fi. Trazia ali uma história ligada à sua origem sul-africana, com aspectos políticos íntimos ao apartheid. Você aí do meu canal, né, ou não só o Nerdola raiz ou não, mas você que acompanha o meu canal dificilmente não ouviu falar nesse filme, né, porque você tem bom gosto. Só de você gostar desse canal já comprova isso. Agora tá mentindo. Mas é inconcebível se você tá vendo esse vídeo agora e falar assim, não, esse eu não assisti.
para esse vídeo agora e vai assistir esse filme. Dá um jeito, dá um jeito. Mas quando todo mundo tava naquela vontade de ver Avatar, né, o maior filme de todos os tempos, a produção gigantesca, veio esse filminho acanhado. Essa ficção semi-caseira que veio fazer história. Distrito 9 é aquele filme que jamais vai envelhecer, porque ele tem conceito, execução e profundidade de plot, com muita originalidade. Para quem não viu, eu só vou dizer aqui basicamente o que ela é uma ficção científica ambientada na África do Sul, filmada no México, onde alienígenas e humanos dividem espaço na pobreza de um país ali de terceiro mundo. E esses alienígenas, eles são sujos e têm aparência de baratas humanoides. E o governo fascista militar acaba que, por razões de saúde, decide ali segregar os humanos dos alienígenas. De forma muito semelhante com o que foi feito o Apartheid, porque a finalidade era outra. No caso, era dos humanos estudarem os armamentos, a tecnologia dos alienígenas e não segregar por causa de saúde pública. Nossa, que tema atual, né? Então essa operação toda era monitorada pelo governo, por burocratas. E aí entra o Vicus Van der Merwe, que é interpretado por Charlton Copley, também sul-africano e esquisitíssimo esse cara, que aumenta inclusive a estranhice boa, né? A bizarrice boa que tem nesse filme. Que bizarrice é bom. E a história de Vicus se desenvolve ali numa busca e apreensão que ele tá fazendo num barraco de um alienígena que tá ali com seu filhinho. Não lembro se ele era macho ou fêmea, ou não tinha sexo. Podia ser um homem que engravida. E ele acha ali um spray e ele acaba fuçando nesse spray e se contamina com ele. E isso causa um grande efeito nele. Ele passa a ter o seu DNA combinado com o do alienígena. E ele passa a virar um alienígena. E essa parte do filme em que ele está se transformando bebe muito da água de The Fly, de 1986, dirigido pelo mago David Cronenberg, o mago da bizarrice. Estrelado por Jeff Goldblum e Geena Davis. Filmaço também que eu não recomendo você assistir almoçando. O filme tem cenas grotescas do protagonista perdendo ponta de dedo com unha, braço, enfim, coisas assim, tá? Nojeira na pele, estourando umas feridas. É bem gráfico. Maravilhoso. E eu esqueci de falar que esse filme pode pegar aí meia dúzia de desavisado que deixe de assistir ele porque não entende o conceito em que ele é preparado. O filme começa como se ele fosse um documentário de imprensa, sabe assim? Um breaking news de jornal. Pra quem não sabe o que é esse filme, vai achar que ele é um documentário. Eu tive locadora, né? Já falei isso pra vocês algumas vezes. E várias pessoas não assistiram o filme até o final porque falou que achou que alugou um filme e era um documentário. Juro por Deus que isso aconteceu na minha locadora muitas vezes. Então eu já avisava. Quando a pessoa levava, eu falava, esse filme tem um conceito diferente. Ele começa como documentário, mas insiste que você vai entender o porquê. Quer dizer, às vezes não. E isso aconteceu justamente, né, porque a liberdade no Neil Blomkamp foi total para ele fazer o filme do jeito que ele quisesse. O filme trouxe os efeitos em CGI mais fotorrealistas da época. É impressionante que um filme de 2009 tenha CGIs mais fotorrealistas da história do cinema, na minha opinião. E tudo isso com apenas 30 milhões de dólares. Dinheiro de pinga para Hollywood. Eu fico muito abismado do que esse filme representa em aspectos técnicos. E calma, a gente vai explicar um pouquinho mais de Neil Blomkamp, que tem ali as suas raízes muito bem firmadas em games, né? Ele fazia curtas para Halo. E apesar da originalidade absurda do plot desse filme, não dá para dizer que ele não bebe justamente da água de Halo e da água principalmente ali, sem dúvidas, de Half-Life. A dizer da atmosfera alienígena que está nesses dois games, a bizarrice dos lugares, das criaturas, as nojeiras, isso lembra demais Half-Life. Até o som das naves e o som que ele conduz o filme é muito parecido com Half-Life e também com um pouquinho de Halo. Nós temos no filme um mecha com uma Gravity Gun e isso é 100% verdade Half-Life, tá? Pra quem jogou qualquer jogo aí da franquia após o 2 de Half-Life, principalmente o magnânimo melhor jogo de todos os tempos, Half-Life Alyx. Sim, esse é o melhor jogo de todos os tempos, é uma experiência obrigatória para todo mundo. Pena que ele é em VR, então é um pouco mais distante ali o acesso para a maioria das pessoas, mas ele é incrível e usa muita física, né? E no filme ele quis dar isso. A Gravity Gun desse robô tem um momento ali que ela pega um porco para jogar no cara. Isso é muito maravilhoso. Todo esse filme é conduzido com extrema violência, tá, gente? Porque em 2009, o conceito de violência nos cinemas
era cada vez mais moderno e aberto. A gente estava tendo filmes mais violentos com restrições menores de público. Esse filme, para você ter uma ideia, ele é 16 anos naquela época. Se fosse hoje, com certeza seria 18, que o povo tá mais sensível, né? Ai, pai, para! A violência é uma coisa muito tóxica e testosterônica. Eu já assisti Distrito 9 8 vezes e não canso de ver. Sempre percebo novos detalhes e sempre me impressiono com os efeitos. É impossível não se impressionar. Tanto das cenas de ação como das cenas paradas, em que os humanoides alienígenas ali são retratados com perfeição na tela. Eles estão ali. Você tem ali também efeitos práticos com muita geleia, isso é bom. A cereja do bolo talvez seja aquele mecha que eu falei pra vocês, aquele mecha orgânico. Tudo isso é banhado com a excelente ideia de cenografia do diretor Neil Blomkamp. Tudo é sujo, feio, enferrujado, mas com bom gosto. E ele ainda traz um problema da desigualdade social pro filme que te ensina. Quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Só que ele não tenta culpar ninguém específico, ele te ensina que aquilo é um problema, sem dizer que o culpado é que nem os cheirosos querem dizer, sempre o homem branco, não sei o quê. Não, ele te ensina que aquilo tá tudo errado. A parte que talvez seja o defeito desse filme, que eu colocaria aqui quase que insignificante pelo contexto, mas ele existe pela falta de orçamento que teve nesse filme, a seleção do cast é bem ruim. Você percebe que ali não é um time de elite que encabeçaria realmente um filme caro hollywoodiano. O personagem principal é muito bom, mas o elenco de apoio, os coadjuvantes, são canastrões. Não chega a ser aquele Jedi Kelleran Beck do Mandaloriano, mas é ruim. É que destoa muito, né? Porque os efeitos e o contexto do filme é tão bom e os atores são tão medianos, dá uma certa aversão às cenas. Mas o que manda nesse filme é a trama muito bem construída, aliada aos seus efeitos visuais. E fez esse filme um marco da ficção científica, uma referência. Talvez só foi superado por uma coisa inovadora em 2017 com Blade Runner 2049. Mas voltando a falar do diretor agora, cadê esse cara hoje? Ele era novo, né? Tem minha idade? Novo. Mas por que ele sumiu? Ou eu pergunto, ele sumiu? Posterior à sua maravilhosa visibilidade, sucesso de crítica e público, a ajuda do padrinho Peter Jackson, que acreditou nesse menino e botou dinheiro nele, vendo seu potencial, o Neil ascendeu meteoricamente na carreira. E ele passou de um diretor nada, né, de programa publicitário, para um diretor série A de Hollywood. Aí o caldo entornou. Caiu no Lago dos Jacarés, onde a liberdade artística fica em segundo plano, o que vale são os interesses de quem põe a bufunfa. Sem papai Peter Jackson mais. E ele fez 2 filmes importantes que, mesmo não sendo ruins, não chegam nem perto de Distrito 9. O primeiro deles foi Elysium, um excelente filme com Matt Palestrinha Damon e Wagner, socialista de Los Angeles, Moura. Uma ficção boa, que apresentava ali uma diferença também de classe social, de quem morava num Halo, olha a referência do diretor, e quem morava na Terra. Foi um filme de 115 milhões de dólares que deu 300 milhões de bilheteria. Um sucesso. Um bom lucro, né? Vamos fazer mais filmes, né, Neil? Vamos! E veio Chappie, que estranhamente diminuíram muito, drasticamente, o orçamento de novo para esse filme e deram apenas 50 milhões de dólares para ele fazer. Algo próximo até de Distrito 9 e muito inferior a Elysium. E o filme, de novo, é melhor. O cara trabalha melhor com menos dinheiro, você percebe, né? Muito melhor que o Elysium. Chappie virou até um ícone, né? Um filme meio que perdido no tempo para quem não assistiu. Um filme de inteligência artificial. Eu chamo ali de O Homem Bicentenário do Gueto. Quem assistiu os dois vai entender porque eu chamo disso. O robô ali não é um humanoide, ele é um humanoide, ele é humano. E um filme consistente que tem um vilão, Hugh Jackman, no filme. Como ele é, um australiano. E ele tem um arzinho de filme europeu com umas cenas em super slow muito boas. Eu gostei desse filme, tá? Só que aí já deu ali na casa de 115 milhões de dólares, um lucro curto. Porque se você pensar que custou 50, tudo bem, deu o dobro. Mas não é o suficiente. Mas aí começou aquela falação sobre Neil Blomkamp, se ele era apenas aquela assinatura de Distrito 9.
Olha como o povo é. Obviamente ele não estava colocando tudo de si nos filmes. Que a imprensa nessa época gostava de encher o saco de pormenores. A imprensa não cobrava, que nem hoje, cobra pautas políticas woke nos filmes. Ela cobrava uns pormenores idiotas, elitizando a classe de diretores. Hoje a gente tem um monte de diretor que era muito bom na década de 2000, né, de 90, que não conseguem assinar os seus filmes mais porque estão mais preocupados em deixar essa galera servida das suas pautas políticas, né? Como mudou tudo isso? Mas tudo isso desgastou a imagem de Neo, que estava cotado para fazer o novo Alien, com a sua assinatura. Ia ser bom, hein? Queria muito ter visto essa identidade visual do Neo em um filme da saga Alien, mas vou morrer querendo. E para acabar, para jogar uma pá de cal no Neil Blomkamp, o último filme que ele dirigiu foi Demoníaco, em 2021, que é praticamente uma produção caseira, mas muito mal executado, é inexplicável, não tem nada de Neo ali naquele filme. Não dá pra entender o que foi isso, por que ele saiu. Deu milhares de dólares, né? Não deu nem milhões, foi um lixo a bilheteria. Logo já foi pra Flix, nem sei pra qual Flix que foi. Ninguém assistiu, quem assistiu não gostou. Eu vi, achei uma coisa meio sem noção. É amador, é ruim, é estranho, não é bom. Mas ele também deixou uma coisa muito boa, tá? Ele teve um projeto aí, uma aspiração pessoal, e ele deixou uns curtas pra gente, chamados de Oats Studios. Eles foram lançados gratuitamente no YouTube e hoje eles têm no YouTube ou tem na Netflix pra você assistir em sequência. E eu recomendo demais esses curtas. Inclusive vou deixar um trechinho aqui do, se eu não me engano é o Haka, que é um filme de alienígena. Inclusive um deles tem a Sigourney Weaver, olha que legal. Você vê que já estava preparado pra ele fazer o Alien, né? Mas esse Haka tem uma explosão em super slow ali, que é épica demais. Eu voltei pra ver várias vezes quando eu assisti esse curta. Colocando aí pra vocês. Então fica esse mistério que um dos melhores, uma das maiores promessas de direção de Hollywood foi engolido pelos abutres hollywoodianos, porque não conseguiu trabalhar a sua liberdade, e sem sua liberdade ele não funciona. Peter Jackson bem que tentou dar autonomia pro rapaz, mas não deu certo. Só ele que deu. E não teremos a esperadíssima sequência de Distrito 9. Para quem assistiu o filme sabe que o filme termina com uma suposta sequência, mas nunca vai acontecer, pelo menos não tem planos para isso. E vendo Distrito 9 hoje de novo, que eu acabei assistindo de novo essa semana, eu percebo que nós estamos na pior fase de efeitos visuais de Hollywood. Não estou exagerando quanto a isso, porque antes você trabalhava com o que tinha, hoje tem muito e não estão conseguindo trabalhar. Você pensar que em 2009 o videogame que a gente tinha na época era o Xbox 360 e o PlayStation 3. Olha a evolução gráfica que a gente teve de PlayStation e Xbox, que isso também reflete, obviamente, nos chipsets em que são feitas estações gráficas, que produzem a computação gráfica. Até mais. Não tem desculpa, gente, não tem desculpa, a gente está vivendo sim a pior fase de efeitos visuais de Hollywood. Não tem efeitos mais mal acabados e vagabundos do que o da Walt Disney, não é? A Vitorinha, né? A Vitorinha saiu, ela era uma das responsáveis pela divisão de efeitos visuais da Walt Disney. Seriam efeitos visuais trans que se identificavam como CGI boa? Essa é a razão da total falta de qualidade? Eu não sei, eu só sei que eu queria falar pra vocês desse filme, esse marco eterno da ficção científica, com elementos do meu game preferido de todos os tempos, que é Half-Life Alyx e Half-Life. E por um curto momento esse filme foi o topo da ficção científica, do bom uso do dinheiro. É verdade. Com baixíssimo custo de produção. Pena que a carreira de Neil Blomkamp foi corrompida tão cedo. Concorda com isso? Antes de terminar esse vídeo, obviamente eu coloquei ali Alien vs Predator, né? O Alien vs Predador do Fliperama, versão CPS 2. Também tá no Mami, mas é um bri de rua, um jogaço, um beat'em up fudido, que eu recomendo demais. Acho que muita gente que joga jogos retrô conhece esse jogo, porque ele não saiu nenhuma versão para nenhum console. Somente em algumas coleções de Capcom que ele saiu, mas versões oficiais rodando no gráfico do console nunca teve. Então ele foi um jogo exclusivíssimo de fliperama, Alien vs Predador, CPS 2, pixel art, lindão, gostosinho. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para deixar sua vacuda de cabelo em pé. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser?
E de quem é? Vamos então falar de Distrito 9 e de... Mas antes mais nada, deixa aquele... Galera, ele veio todo despretensioso. Isso chamou a atenção de um enorme... Peter Jackson não só transcendeu... Mas quando todo mundo tava naquela ânsia... Não. Esses alienígenas... E aí entra o Vicus... E aí, estrelado por... Enfim, posterior à sua maior... Mas ele tem aquele arzinho de filme europeu, de ar...